Olá, muito bom dia. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Estamos numa segunda-feira, segundo dia da nossa semana. Aqui você ouve a Bíblia inteira dentro de um ano. E nós fazemos todos os dias uma reunião com Deus enquanto estamos lendo a nossa porção do dia. Muito bem-vindo. Meu nome é Idelma Ferreira e nós já vamos começar. Orando primeiro. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor acalme a nossa mente, aterrize a nossa mente, Senhor, nos conecta contigo, Senhor, nos aproxima de ti. Senhor, queremos sentir a sua presença, sentir que o Senhor está aqui conosco. Senhor, queremos nos conectar contigo. Senhor, acalma nossa mente, Senhor Jesus. Acalma nossa mente, acalma nossa alma. Nossa alma se conecte com o Senhor. Nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Senhor Jesus, nos tira, Senhor, da esfera terrena. Nos transporta para o reino do seu amor, para o reino da sua luz. Senhor Jesus, queremos estar contigo, Senhor. O Senhor fala conosco através da sua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus. Nos aproxima, Senhor, cada dia mais do reino, Senhor, seguindo a ti, seguindo os teus passos, Senhor, as tuas passadas, Senhor Jesus. E obrigada, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. Nenhum segundo sequer o Senhor se esquece de nós. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado pelos teus cuidados, obrigada pelo teu falar, obrigado porque o Senhor é multiforme, sabedoria e graça. Obrigado, Senhor, porque nós pequeninos não somos esquecidos pelo Senhor. O Senhor é nosso Deus individual, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, isso é certo, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abre sua mente, abre, Senhor, seus ouvidos. Senhor, nos deixa despertos para ti, Senhor Jesus. Não deixa que nos distraiamos com aquilo que não interessa, mas nos mantém focados, Senhor. Focados. Nosso objetivo é o reino. E para isso, nós temos o nosso comandante, o nosso guia, o nosso pastor, o nosso Senhor, que está nos conduzindo. É a Ele que nós temos que estar olhando. Senhor, abençoa, Senhor, tirando de nós, Senhor Jesus, todo o sufoco terreno, toda a preocupação, toda a histeria terrena, Senhor Jesus, toda ocupação, Senhor. Nos concentra em Ti agora, Senhor. Nos concentra agora, Senhor, nesse momento coletivo e nos concentra em Ti também no momento individual. Para a honra e glória do seu nome, abençoa cada um. Senhor, aqueles que estão enfermos, cura. Aqueles que estão com transtornos mentais, cura. Aqueles que estão endemoniados, expulsa. E, Senhor, nós consagramos esse território a Ti. Senhor, nós não admitimos, Senhor, que nesse território não haja respeito ao Senhor. Esse lugar é um lugar de reunião com Deus. Que isso fique claro, e avisando já a Satanás e seus emissários. No nome de Jesus, aqui é um lugar santo, que todos tirem as suas sandálias, para a honra e glória do Senhor, porque vamos receber comissão de Deus. Comissionamento, missão, também estratégias. Amém. Bom dia, meus queridos, bom dia, meus queridos. Gente do céu. Olá, olá Rondinelli, Nardel, tudo bem, meus amados irmãos? Que bênção ter vocês aqui, glória a Deus. Amados, eu vou contar uma coisa para vocês. Tive um sonho e aí eu vou falar para vocês, né, se é resquício do dia, como eu sempre falo, ou se é algo que vem do Senhor, né? Vamos ver o que vocês acham. Tive um sonho, sonhei que
Sonhei que perdi o avião, porque eu não me programei direito. Fiquei lá fazendo uma coisa, outra, mas tudo coisa útil, não estava dormindo, não, assim, né, no meu sonho. Fiquei falando com um, falando com o outro, vendo coisa de trabalho, muita coisa. Daí, quando eu corri para minha casa para pegar, de repente eu não lembrava onde estava a passagem do avião. Aí fiquei desesperada, tinha uma pilha de roupa passada, eu mexia naquela pilha, eu não tinha uma bolsa. E eu pensava assim, se eu tivesse uma bolsa, eu ia direto na bolsa, já estaria certo. E aquele desespero, não achava passagem. Aí de repente eu lembrei e falei assim, justamente para não perder, eu deixei junto com o meu RG, enfiado assim, né, no plástico do meu RG. Tá lá a passagem. E era uma passagem para eu ir ver um trabalho em outro país, outro lugar, sabe? Então eu tinha sido aprovada aqui no Brasil, e aí eu tava tinha que pegar essa passagem para ir para outro país, para ver se eu ia ser aprovada lá, para trabalhar lá. Mas a empresa já tinha me dado a passagem. E aquele desespero, e eu achei a passagem, daí eu fui pegar qualquer carro, e estava um carro da minha irmã, e era um carro estranho, um carro na frente assim de casa. Eu falava, vou pegar esse aqui que é mais fácil. E peguei o carro da minha irmã, era um tipo de um Jeep, mas todo esquisito, sabe? Não era um Jeep. Eu não sei se era uma coisa muito moderna, não sei direito. Aí eu peguei aquilo lá e a minha irmã, espera eu pôr as crianças, né? E ela tem 2 filhos adultos. E ela queria pôr os 2 filhos, e os 2 filhos eram crianças, eram pequenininhos, mas eles são adultos, né? Hoje eles são adultos, mas eles eram pequenininhos. E ela, espera eu pôr as crianças, espera eu pôr. Eu falei, não vou esperar, eu tô perdendo o voo. E saí com o carro. E olhei para trás e vi ela vindo com as crianças a pé. E eu saí foi muito interessante. Aí eu cheguei numa quadra, tipo uma quadra de basquete, um negócio assim, tava cheio de gente nessa quadra de basquete. Aí eu olhei lá embaixo, tinha uma moça na recepção, só que tinha uma parede, assim, eu desci pela parede e falei, meu Deus, aqui não era descida, é uma parede. Mas cheguei lá embaixo inteira, corri na moça. Quando eu cheguei na moça, eu falei, moça, aonde que eu pego esse avião? E eu lembro que enquanto eu estava no caminho, né, que era um quarteirão, a distância para pegar o avião era um quarteirão. E essa casa que eu estava era a casa da minha avó, aquela que eu estava falando da congregação cristã, né? E eu lembro que enquanto eu estava no caminho, eu ia olhando no céu e ia falando assim, eu tô vendo que o avião não está passando, então o avião está lá ainda. Aí cheguei lá atrasada 5 minutos. Falei, avião não sai 5 minutos, ele espera. Aí mostrei para a moça. Falei, moça, por favor, moça, correndo, você sabe onde que eu pego esse avião aqui? Aí ela olhou a passagem e falou bem assim, acabou de sair. Eu falei, mas como? Eu não estou vendo o avião passar no céu. Daí ela falou assim, o problema de vocês, olha o que ela falou assim, o problema de vocês é que vocês pensam que o avião sai de onde vocês estão esperando. Ele não sai de onde vocês estão esperando, ele sai de onde o piloto achar melhor. Aí eu saí dali chateada, encontrei minha irmã e falei para minha irmã, perdi o avião. Aí a gente foi voltando para casa chateadinha, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com realmente a nossa comissão, o nosso comissionamento, né, do reino. Acho que tem muitos códigos aí, né, que o Senhor quer nos passar, né? Principalmente esse, quando o Senhor diz assim, o avião não sai de onde você espera que vai sair. Ele sai de onde o piloto achar melhor, de onde ele achar mais fácil. Por isso que eu não via o avião. E eu estava confiando que eu ia ver o avião. Eu estava confiando nisso. Então, acredito que a minha falta de organização, a vida desorganizada, sei lá, porque assim, não é que a vida está desorganizada, uma bagunça, mas a gente não ter a vida do Senhor, a vida espiritual organizada. Eu acho que está relacionado a isso, sabe?
Mas foi muito interessante, gente. E também outra coisa, né? Desculpe estar ocupando todo esse tempo para contar, mas é que eu tô assim com isso, porque é muito recente, né? E também porque me atrasei para pedir desculpa. E então foi uma questão assim muitíssimo interessante e eu, por outro lado, que eu estou falando para ver se não é resquício também, né, que eu queria falar com vocês, é que lembra que eu comentei com vocês que eu acordo todo dia, eu acordo 4h30, daí é muito cedo, aí eu falo, vou dormir mais um pouco. Aí eu estava acordando assim, 5 minutos antes, 10 minutos antes, eu tinha que correr, né? E hoje de novo, acordei bem cedo, mas falei, muito cedo, vou dormir um pouco. Então, amados, eu acredito, quero conversar com vocês a respeito disso, mas eu acredito que é pra gente começar mais cedo, viu? Eu acredito que são essas duas coisas, resquício disso e também essa outra parte, né, que Deus queria falar com a gente. Muito bom dia! Obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem investindo a vida de vocês aqui nesse lugar, por um pequeníssimo, né, uma pequeníssima fração da vida de vocês. Vocês estão investindo aqui nesse lugar. É uma honra e uma responsabilidade muito grande para mim. Oro ao Senhor, ontem mesmo orei ao Senhor, falei, Senhor, nos ajuda, Senhor, não permita que eu seja um tropeço em nome de Jesus. E aí ontem o Senhor falou comigo também a respeito desse lugar ser um lugar sagrado. Deus está aqui. Então, no sentido do Senhor estar me dizendo... no sentido do Senhor estar me dizendo que... No sentido do Senhor estar me dizendo que Ele não vai admitir falta de respeito à pessoa dele, sabe? E isso foi muito sério, isso foi muito claro assim para mim, muito claro, né? Peraí que eu tô achando aqui. Gente, eu achei assim, olha, realmente Deus tá falando coisas tão fantásticas, sabe? Deixa eu achar aqui o Rondinelli para pôr ele para moderar. Daí a gente já começa, tá, amados? Só tô tirando esse tempinho pra gente conversar aqui. Pronto. Pronto, obrigada, irmão Rondinelli. Então, amados, era isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? A respeito desse sonho, espero que esse sonho tenha sido útil para vocês também, diz respeito à ao nosso transporte para o reino, né? E também com relação a esse lugar aqui, certo? Esse lugar onde nós estamos aqui. Ontem o Senhor me falou, esse lugar é um lugar santo, porque eu estou nele, eu estou nele. Então, essa conexão que nós fazemos aqui, essa reunião com Deus, o Senhor deixando claro que Ele não vai admitir que aqui fique alguém com os pés sujos do mundo, entende? Nesse sentido. Então, tem que haver ordem e decência, realmente respeito e reverência, porque o Senhor está no nosso meio. Glória a Deus por isso. Amém? Eu amo muito vocês e vocês são muito preciosos para mim, porque vocês são a minha passagem para o reino. São vocês, porque é através de vocês que eu estou conduzindo a minha alma cada dia mais para o Senhor, cada dia mais justinha com o Senhor. E vocês também, né? Nós somos úteis mutuamente. Então vamos lá. Hoje nós já vamos começar dia 1º de fevereiro, na verdade, porque nós estamos adiantados, né? Então hoje nós vamos ler o Salmo 26, pedido de justiça e livramento, um salmo de Davi. Alguém quer falar alguma coisa, gente? A respeito de tudo isso que eu falei? Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo tranquilo? Podemos começar? Jesus é o nosso amado Senhor. Amém? Tá tudo tranquilo? Então, o que eu queria falar era a respeito de duas coisas, né? O sonho e a respeito do Senhor ter dito que nós estamos num solo sagrado aqui. Ninguém quer falar nada a respeito disso, né? Então, vamos lá. Nós estamos no Salmo 26.
É um pedido de justiça e pedido de livramento, é um salmo de Davi. E nesse salmo, o nosso pai Davi, por que eu falo nosso pai Davi? Porque nós somos enxertados nessa família, certo? Por isso que eu falo, nós fomos enxertados neles, né? Então nós somos judeus? Não, nós não somos judeus, mas nós somos a família de Deus. Nós somos filhos de Deus, assim como os judeus que são judeus messiânicos, judeus cristãos. Os que ainda não são, não, porque ainda não aceitaram o Senhor Jesus, mas os que aceitaram estão na igreja, amém? Então é por isso que eu falo nosso pai Davi. Com certeza ele já falava, ontem mesmo a gente leu o Salmo e ele só falava do Senhor Jesus, né? Então ele diz assim, ó Senhor, sê o meu juiz. Davi está falando, ó Senhor, sê o meu juiz. Pois com integridade eu tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Então ele está dizendo, o Senhor ser o meu juiz. Quando a gente fala para o Senhor ser o meu juiz, não é advogado, é juiz. Eu vejo muita gente falando, Jesus é o meu advogado. Jesus não é o seu advogado, ele é o seu juiz, né? Ele é o seu ajudador. Mas quando nós chegarmos diante do tribunal, ele não vai ser o seu advogado, ele vai ser o seu juiz, certo? É o justo juiz. Então, quando nós entregamos uma causa para o Senhor vai julgar imparcialmente. O Senhor é reto. Aquilo que nós estamos devendo também vai ser levado em conta, certo? O Senhor vai dizer, da parte da pessoa que você está acusando é assim, assim, assado, e da sua parte é assim, assim, assado, certo? Então, quando Davi diz assim, sê o meu juiz, pai, ele está dizendo assim, pois com integridade, o que é integridade? Com todo o meu ser, tudo eu tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Então, ele tem plena certeza de que do lado dele está tudo correto. Então, por isso que como nós não temos essa certeza, então por isso que nós chegamos diante do Senhor e pedimos misericórdia ao Senhor, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos mostre as coisas, porque nós não temos condição de dizer se nós estamos corretos ou não. Por isso nós não levamos nossas causas diante do juiz, mas levamos sim diante do Senhor Jesus, no sentido dele mandar luz para nós vermos, né? Para nós nos vermos principalmente. Que é isso aqui que ele vai falar agora. Ó. Me examina, Senhor. Me examina e me submete a provas. Sonda os meus sentimentos e a minha mente. Tá vendo? Então ele está dizendo assim, ó. Me examina, Senhor. Me examina. Isso que nós temos que pedir para o Senhor. Me examina, né? Diante dos meus olhos eu contemplo o teu fiel amor e continuamente eu sigo a tua verdade. Amém? Amados, olha o que o Senhor está dizendo para nós. Diante dos meus olhos eu contemplo o teu fiel amor, o amor de Deus, e continuamente eu sigo a tua verdade. Continuamente. A gente cai sim, mas a gente se levanta e continua. Esse continuamente quer dizer que continua, não para, continua. É aquele que persevera. Perseverar não é fácil, continuar não é fácil. Há quedas, há tropeços, há provas. O próprio Senhor manda provas, como Davi falou aqui, ó. Manda provas. Ele não falou aqui? Ele não falou aqui? Me submete a provas. Me submete a provas. Para quê? Para a gente se conhecer, para a gente conhecer a nossa condição. Nós falamos assim, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, mas o que o Senhor quer, na verdade, ouvir de nós é que nós digamos para Ele, Senhor, eu sou da sua confiança. Como Davi está falando aqui, eu sou da sua confiança, Senhor. Então, é igual aquele carro que põe lá, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, isso é óbvio. Eu quero ver você dizer, eu sou fiel a Deus. Então, é nesse sentido. Deus quer ouvir de nós. Da parte dele, ele sabe. Ele quer que nós ele quer ouvir da nossa.
E ele continua: não me associo com pessoas falsas. Olha isso. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Essas pessoas falsas aqui é não ser tonto, é ter discernimento, é ter uma visão de capitão, não de soldado mais, mas de capitão. O capitão, ele tem uma supervisão, né? O soldado não, o soldado vê 2 metros à frente dele só, na neblina. Mas o capitão tem uma supervisão. Então, o capitão sabe e não se associa a pessoas falsas. Essas pessoas falsas é o falso pastor, o falso profeta, né? Que fala muitas verdades, mas no meio dessas muitas verdades tem uma coisinha ali que deixou o quadro falso. O quadro não é totalmente verdadeiro. Então, esse não me associo é o que? Eu não entro em acordo, eu não estou junto, eu não faço a mesma coisa. Como muitos irmãos dizem assim, falam mal lá de fulano, que fulano é corrupto, que fulano isso, fulano é aquilo, fulano é aquele outro, e eu estou dando dinheiro lá, na obra, né? Dízimo. Estou dando dinheiro lá para ajudar. Agora, eu dou lá porque Deus manda. Agora, o que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Eu não sei. O que ele faz com o dinheiro é problema dele. Minha parte com o Senhor está certa. Não, senhor. Não, senhor. Ele está falando claramente aqui, não me associo. Você está entrando numa sociedade. Deus dá para você. Deus dá para você as sementes. Você vai lá, joga em terra seca e diz para Deus assim, o Senhor falou para plantar. Plantei, está plantado. Não é isso. É para você saber muito bem aonde você põe a semente, é para você enxergar a semente crescer, o brotinho crescer, é para você enxergar, tá na sua vista. Por isso que é o próximo, né? O próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque no teu próximo você tá vendo como é que tá a plantinha. Não é assim, eu joguei lá. Aí é com Deus, né? Obrigada, Lolo. Obrigada, Rondinelli, também. Vi que você também mandou um hurt me. Vamos lá, amados. E nem caminho com os hipócritas. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Ele fala e não cumpre o que ele falou. Então, são essas duas classes de pessoas, são pessoas que você conhece. Não são coisas ocultas, você conhece e você continua junto. É isso que o Senhor está nos falando severamente. Ele está dizendo aqui, não quero vocês. Aqui, amados, nós não somos só filhos. Aqui na nossa live, na nossa busca, nós não somos só filhos. Nós somos servos querendo passar para a categoria de amigo. Para estarmos na categoria de amigo, é isso aqui que o Senhor está nos dizendo. Não quero vocês com gente falsa, não quero vocês com gente hipócrita. Então, isso é no sentido religioso, tá? No sentido de religar com Deus. É nesse sentido. Não é no sentido, então não vou andar com a minha amiga ali, porque minha amiga é fofoqueira, mas minha amiga não tem o Senhor. Você está lá para pregar o evangelho, não para fofocar com ela. Pregar o evangelho, ter estratégias sábias para pregar o evangelho. Faz 20 anos que você escuta a fofoca da amiga e até hoje não pregou o evangelho para ela. Então é diferente. Aqui esse hipócrita e esse falso é com relação à caminhada para o reino, né? As outras pessoas que ainda não têm o Senhor, você está com elas para você pregar o evangelho. Não é para se trancar em casa, né? Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Então você está vendo que Davi se garante. Davi, olha a firmeza que Davi está falando para o Senhor, para o Eterno, para Yahvé, Deus de guerra. Olha só a certeza que Davi tem. Davi está falando, me examina, me perscruta. Ele está dizendo aqui, eu posso lavar a minha mão porque eu sou inocente. As minhas mãos são lavadas na inocência. O que quer dizer isso? Eu lavo a minha mão, não tem sujeira nenhuma na minha mão. Eu vou lavar porque eu tenho que lavar, mas as minhas mãos são inocentes. Olha só, é isso que o Senhor espera de nós. Se nós queremos passar
subir um degrau, se nós queremos ser amigos do Senhor, nós precisamos desse caráter adequado, certo, amados? E eu creio que nós queremos, não é verdade? Esse caráter adequado aqui a ponto de nós podermos dizer: Senhor, eu sou da sua confiança. E quem é que tem coragem de mentir para Deus? Quem é que tem coragem de enganar a Deus? Então é nesse nível que nós temos que estar. Ergo a minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Então, ele está louvando, feliz, ele está pleno, vamos dizer assim. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. É onde eu estou. Ele está dizendo: eu amo esse lugar aqui, é onde ele está. Não ceifes minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é particular. Então, olha só. Aqui está falando das pessoas que querem ser próximas, mas são pessoas que dizem que são pessoas de Deus. Abre seu olho. Os doentes, os endemoniados, com esses você pode andar. Aliás, você deve andar com eles, com os doentes e os endemoniados. Você deve andar com eles, porque é você que tem a cura, você que tem a libertação. Você deve estar com eles, não é verdade? Agora, os assassinos, os ímpios, aqueles que executam planos perversos, aqueles que praticam suborno, ou aceitam suborno, ou oferecem suborno. Isso aqui já está falando de um outro nível, são irmãos nossos. Esses são nossos irmãos. Tá dando para entender isso que o Senhor quer dizer, né? Aí você fica pensando assim: como que eu vou andar com fulano? Fulano tem uma fama, fulano que vai manchar o meu nome. E não, você está lá para pregar o evangelho para ele. Você tem que estar com o endemoniado. Você tem que estar com o doente. É para eles que o Senhor mandou você. Aí esses você evita. Até muda de calçada, né? Faz igual o fariseu, né? Que viu aquele que foi assaltado caidinho lá no chão, agonizando lá no chão, passou de largo. Mas com os corruptos da sinagoga, ele tá, É nesse sentido que o Senhor está dizendo. Cuidado, amados. Eu acredito que o Senhor vai elevar o nível da nossa conversa. Pelo tom da conversa que ele está tendo, eu acredito que nós estamos sendo aprovados pelo Senhor para elevar o nível. Amém? E aí ele diz assim: mas eu vivo em integridade. Eu vivo em integridade. Livra-me, tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade. E perante a grande assembleia, eu bendirei o Senhor. Então, nessa grande assembleia, eu bendirei o Senhor. Essa grande assembleia aqui é a humanidade, tá? É a humanidade. Essa é a grande assembleia onde você bendiz o Senhor. Você está na grande assembleia para quê? Para bendizer o Senhor, para ser um testemunho, para pregar o evangelho. É para isso. Amém, amadinhos? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Senhor falando assim com a gente, porque eu vejo que o Senhor quer nos levar para lugares mais altos, né? Nós não estamos falando sempre: Senhor, nós somos filhinho ainda, a gente não quer ser filhinho, a gente quer ser servo. Então, para ser servo, nós temos que estar servindo. O Senhor já disse: vocês servem para servir. Podem ir mandar bala, podem ir para frente, vocês servem para servir. Mas agora nós queremos elevar o nível, né? Ainda mais de servo para amigo. Mas ainda estamos no servo, porque embora nós tenhamos sido aprovados pelo Senhor, nós não estamos servindo. Não estamos servindo. Ontem também conversava a respeito do Senhor, falando assim: Senhor, o meu serviço, né? O meu serviço é ler a Bíblia inteira em 1 ano. Aí o Senhor falou assim para mim: só isso? Será que a capacidade
que eu estou pedindo para você, né, buscar, é só para isso? Só para isso? Ler a Bíblia inteira em um ano? Isso é o básico, isso é o elementar, isso é o princípio. Você está satisfeita com isso? Entendem, amados? Então nós queremos ser chamados de servos. O Senhor está nos chamando de servos, Ele está esperando o serviço. Cadê o serviço dos servos? Né? Então não tem como a gente avançar se a gente não for excelente como servos. Amém, amados? Vamos para Provérbios. Nós estamos em Provérbios 6, do 16 até o 19. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: Há 6 atitudes que o Senhor odeia. Olha como o Senhor está falando hoje para nós como adultos. Hoje o Senhor está falando conosco como adultos. Presta atenção, o Senhor está nos aprovando. O Senhor está nos chamando para mais perto. Olha que maravilhoso. Então, nós estamos sentados nessa reunião com o Senhor e o Senhor está nos dizendo claramente, preste atenção. Há 6 atitudes que eu, o Senhor, odeio. Na verdade, 7 atitudes que eu detesto, ou seja, o Senhor tem repugnância, o Senhor vomita, certo? Ele tem asco. Olhos arrogantes. O que são olhos arrogantes? O arrogante, ele é arrogante justamente com o olhar, né? É com o olhar que ele despreza, não é assim? Vocês já viram, né? Cansado de ver pessoas arrogantes, né? É com o olhar que ela despreza. Você fala alguma coisa, com o olhar assim, ó, ela despreza, com o olhar, né? Então o Senhor tem ódio disso, ódio de gente arrogante, de olhar arrogante, de gente que menospreza o outro, né? Gente que se acha superior, acha que não tem nada para aprender, só tem para ensinar. O Senhor odeia, odeia. O Senhor odeia, então ore por ela, Valéria, porque o Senhor está dizendo que Ele odeia, odeia, ore por ela, e o Senhor vai dar estratégias para você, né? Olhos arrogantes, mas Ele está falando em relação a nós, né? Nós termos um olhar atraente, um olhar atrativo, não atraente, é óbvio, não no sentido de sedução, mas no sentido de um olhar que atrai, um olhar que aproxima, um olhar que chama, como o olhar do Senhor. O olhar do Senhor não afasta, o olhar do Senhor atrai, né? E língua mentirosa, ele também detesta. Ele detesta, ele está falando que ele odeia língua mentirosa. Ele odeia. Ah, mas o que é mentira? Mentira não tem mentirinha, mentirona, é mentira, gente. Mentira é mentira. Justamente o Senhor odeia, por quê? Porque é fácil para nós? Não, porque é difícil, por isso que ele está falando. Ele não está falando aqui, por exemplo, eu odeio quem demora, quem tem o passo lerdo, demora para ir. Ele não está falando isso. Ele está falando de coisas elevadas. De coisas elevadas. Ele está falando, odeio língua mentirosa. Não tenham língua mentirosa. Senão o Senhor não está contigo. Ele odeia, ele vomita você. E isso em qualquer sentido. Qualquer sentido. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Ah, eu vou falar assim, assado, porque vai ser melhor. Não tem melhor. Melhor é Deus. Melhor é Deus. Língua mentirosa. Mas uma observação, gente. Essa língua mentirosa não é ficar levantando coisa lá do passado. Não é isso que o Senhor está falando. Você está calado. Enquanto você está calado, você não está falando mentira. É quando você abre a boca para dizer alguma coisa. Por exemplo, o marido fala, quanto que custou esse aqui? Custou R$100, mas você sabe que ele vai desaprovar. Então você fala, parece que 40 e pouco. Entende? É o que você está falando agora, não é o que você falou lá 20 anos atrás. Né? Eu conheço uma história de uma
Amados, eu vou falar as coisas que eu tenho para falar de testemunho hoje, e se a gente diminui a nossa leitura, nem que seja assim, tá? Porque eu sinto que nós estamos precisando de umas coisas. Uma irmã, uma vez, eu trabalhei no rádio um bom tempo, anos, e aí eu recebi um testemunho de uma irmã no programa de rádio, né? Que era por telefone ainda, ligava lá para falar, sabe? Aí então eu recebi um testemunho, e nesse testemunho, que eu fiquei sabendo desse testemunho, falava assim, ó, que tinha uma irmã que ela estava casada lá há 30 anos, né? Aí uma outra irmã, essa irmã se converteu, começou a frequentar a igreja. Aí ela começou a frequentar a igreja e ela começou a falar, né? Ai, meu marido não vem para a igreja, eu quero que meu marido venha para a igreja, quero que ele venha para a igreja. E ele não vem, faz tempo que eu estou orando e ele não vem. E comentou com outra irmãzinha. A outra irmãzinha falou assim, mas por que será que ele não vem, né? Conte para mim como é que é isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí essa irmã se sentiu à vontade e disse para ela assim, é que ela falou assim, você sente alguma coisa, culpado de alguma coisa? Sinto. Quando a gente casou, eu traí o meu marido, mas 30 anos atrás. Aí a outra falou assim, então é por isso. Por isso você não confessou para ele, você tem que confessar para ele. Você tem que ir lá falar para ele, Deus está me mandando confessar para você, assim assado. E ela foi, chamou o marido e falou, Deus está me mandando confessar para você, assim assado. Quando a gente casou, 30 anos atrás, lá eu traí você com fulano de tal. O que aconteceu? Esse homem chamou os filhos, pediu o divórcio, se separou da mulher, foi embora. A mulher ficou com o marido e os filhos todos contra ela e ela ficou sozinha passando necessidade. Daí, cadê a irmãzinha que deu a ideia para ela para ajudar? Cadê a irmãzinha para ajudar? Hein? Então, amados, dizer a verdade não é ficar procurando coisas. Deus vai dizer para você. Deus vai dizer para você. Se é para contar, não é para contar, como é que é para fazer? Quem vai dizer para você é Deus. A sua preocupação tem que ser sair do estágio de filho, passar para o estágio de servo e passar para o estágio de amigo. Essa tem que ser sua preocupação. E não ficar procurando coisa. Por que será que a minha bênção não vem? Por que minha... Porque lá em 1990... Eu frequentava macumba, frequentava o magia negra. Amados, o Senhor está falando do hoje, hoje. O Senhor quer trabalhar o hoje, o hoje. O hoje, as coisas que ficaram para trás, você já confessou, o Senhor já perdoou, lançou no mar do esquecimento. Avance daqui para frente. Em nome de Jesus, compreenda isso. Se um dia o Senhor achar necessário você pensar alguma história lá do passado e trazer à tona, o Senhor vai dizer claramente para você. Amém? Mas o Senhor odeia língua mentirosa. Língua mentirosa é do que você está falando hoje, não é do que você falou lá para trás. Mãos que derramam sangue inocente. O Senhor também odeia mãos que derramam sangue inocente, certo? A não ser que tenha sido algo também que tenha vindo do Senhor, algo que o Senhor tenha mandado você fazer. Por isso que ele está falando aqui sangue inocente. Tem sangue que não é inocente, mas isso também é um outro caso, um outro nível, uma outra história, um outro dia. Então o Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. Odeia também coração que maquina planos perversos. Ele odeia. Obrigada, Léo. Ele odeia coração que maquina planos perversos. O que é esses planos perversos? Nós já conversamos. É perverter o que o Senhor está falando, né? Igual aquele irmãozinho que entrou aqui ontem. O Senhor estava falando, tira o coração das coisas terrenas. As coisas terrenas são minhas, eu estou dando só para você administrar. Se eu falar, vende tudo, dá para os pobres, vem me seguir, ser missionário e viver de oferta, você vem, porque não é seu, é meu, eu que mando. E o irmãozinho não aceitava de jeito nenhum, dizendo que Deus quer a gente próspero na terra.
Deus quer a gente apegado nas coisas. Dá mais, Senhor. Dá mais uma empresa, dá mais, Senhor. Dá mais para eu ficar mais enraizado aqui na terra. Ele não aceitava de jeito nenhum, né? Isso é perverter o que o Senhor está dizendo. Como aquele dia também que a gente estava falando de não ser fiador de ninguém, que o Senhor está dizendo, né? O Senhor está dizendo, não durma agora, não descanse, enquanto você não sair do nosso passeio. E o irmãozinho dizendo, não, não é assim não. Não é assim não. Mas eu estou lendo aqui na Bíblia, está claramente o Senhor falando assim. Não, mas não é assim não. Não é. Então, tá vendo? Ele quer perverter para ficar bom para ele, né? Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. O Senhor odeia. Então, esse provocar contenda entre os irmãos entra também nessa história que eu contei dessa mulher aí. Por quê? Porque, mas o marido dela não era cristão, por que você está falando em contenda entre os irmãos? Ele não é cristão, não, gente. Ela é. Ele e ela são um. Como é que ele não é? Como é que pode ser? Tem como isso? Tem como eu dizer assim, ó, esse braço meu aqui é puro, é bonzinho. Esse braço aqui é puro, esse braço que serve o Senhor. Esse aqui é firme com o Senhor, parabéns. Esse aqui, gente, eu amo. Agora, esse aqui é terrível. Esse aqui é do diabo. Esse aqui, gente do céu. Tem como eu dizer isso? Esse braço é de Deus, esse braço é do diabo? Então, mesmo que o seu marido, sua esposa não vá à igreja com você, ele é um com você. Acalma seu coração. Quem está embaralhando tudo, deixando tudo esquisito, é você. É você. Para Deus está tudo tranquilo. É você que está fazendo toda essa confusão. Dizendo que um braço é mau, o outro braço é bom. Certo? Então, é apenas uma questão de você se colocar no seu lugar e seguir as estratégias do Senhor. É você, como eu estou dizendo, é subir de nível. Você fica lá no nível de filho, dizendo, Senhor, meu marido, Senhor, meu marido, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá as filhas da sanguessuga. E o Senhor está dizendo, sobe para o nível de servo. Sobe para o nível de servo. Amém? Amém, José Murrolho. José Murrolho? É isso? José Murrolho. Vamos lá. Agora nós vamos lá para Moisésinho. Nós estamos em Êxodo. Nós estamos em Êxodo. Ontem a gente leu até a 10ª praga, né? O Senhor falando como ia ser. Então, ontem nós tivemos a preparação, né? A libertação, o Senhor explicando para eles como queria ser, como que era para matar o cordeiro, comer o cordeiro, para juntar uma família. Obrigada, Maria. Juntar a família. Se a minha família tem pouquinho, eu vou juntar com outra família que tem pouquinho. O cordeiro tem que ser comido inteiro, né? Se sobrar um pedacinho do cordeiro é para queimar, não é para deixar um pedacinho do cordeiro no Egito. O Senhor também falou que era para a gente ficar com o cinto já, ó, a coluna bem apertada, né? A coluna bem apertada, certo? Pronto, soldado pronto. A coluna bem justa ali, né? Bem firme, a coluna, porque a coluna é uma parte frágil, né? Em guerras, quando não tinha ainda pólvora, a coluna era uma parte muito frágil, muito sensível, se quebrava muito a coluna, né? Então ajusta bem a coluna, põe uma cinta ali que segura bem, dá firmeza para a coluna, coloca também sandálias nos pés, por quê? Porque você já vai sair, fica com a sandália já nos pés. As sandálias, que nós sabemos que é pregar o evangelho, né? Fica com a sandália sempre nos pés, não tira as sandálias dos pés. E também o cajado na mão. O cajado é a condução, a direção. O cajado é onde o Senhor nos traz de volta, traz de volta, traz de volta. Não é verdade?
Então o Senhor explicou muitas coisas. Agora ele vai falar da festa dos pães matzá, os pães asmos, né? Então o Senhor está falando assim, ó, que ontem o Senhor deu a Páscoa. O Senhor ontem falou da Páscoa, né? Falou assim, esse dia que vocês vão comer o cordeiro é a primeira Páscoa. Essa é a primeira Páscoa. Nós vamos chamar de Páscoa, certo? Aí agora ele está falando, durante 7 dias vocês vão comer pães asmos sem fermento. Desde o primeiro dia vocês vão tirar o fermento das suas casas, pois todo o que comer algo fermentado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então aqui é uma preparação, né? No primeiro dia tereis uma santa assembleia e no 7º dia igualmente uma santa convocação. Nenhuma obra se fará nesses 2 dias e vocês vão preparar somente o que cada um deve comer. Olha que interessante que o Senhor não falou vocês vão fazer jejum, pelo contrário, o Senhor disse vocês vão comer. Não vão fazer jejum, vocês vão comer, mas vocês vão comer o que eu estou dizendo que é para vocês comerem, que é o pão asmo. É isso que vocês vão comer, certo? Esse pão asmo aqui é o sofrimento do Senhor, né? Diz respeito a isso, a preparação, né, para o dia. Vocês vão celebrar, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. O Senhor chama os escravos de exércitos. Eles são escravos, eles não são soldados, não são guerreiros. Eles são escravos açoitados, eles são obreiros no sentido de edificações. Eles são pedreiros, ajudantes de pedreiros, né? Eles não são soldados. No entanto, o Senhor os chama de exércitos de Israel. Olha só. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, vocês vão comer os pães asmos, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. É isso que vocês vão comer. Então há uma, vamos dizer, uma detoxificação, uma limpeza da sua alma, né? Então, enquanto você come esse pão duro, esse pão, o pão asmo, o pão sem fermento, é um pão duro. Ele é duro como uma pedra. É um pão sem facilidades. É o pão das dificuldades, né? Durante 7 dias não se achará fermento nas suas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Por quê? Porque ele não passou pela preparação. Ele não passou pelas dificuldades da preparação. Deus quer todos soldados, ele está chamando de exército. Não vão comer pão nem qualquer outro alimento que seja fermentado. Em todo lugar em que vocês habitarem, vocês vão comer o pão matzá, os pães asmos. Então Moisés convocou, pois, todos os anciãos e as autoridades de Israel. Ele fez uma reunião com os anciãos. Quantos são? Não sei, mas é bastante. E aí ele disse assim, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as suas famílias, e imolem para celebrar o Pessach, que é a Páscoa do Senhor. Então, esses líderes foram e avisaram as comunidades como que era para ser. Tomem alguns ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a travessa da porta e as suas colunas laterais, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vocês saia da porta de casa até amanhã cedo. Então, o Moisés está dando a orientação para essa noite. É para agora, é para essa noite já. Tá vendo como o Senhor é, amados? É isso que eu estou falando. O Senhor não está falando mês que vem, ano que vem nós vamos fazer isso. Oh, não, o Senhor está falando hoje, basta o dia de hoje o seu próprio mal.
Às vezes eu vejo muitas pessoas assim preocupadas com 2030, 2033, é tribulação agora, é grande tribulação, quando que vai ser, como é que vai ser, muitas preocupações com o futuro, e o hoje está assim, ó, esvaindo pelas mãos. Os dias esvaindo pelas mãos, os dias que você poderia estar juntando, você está espalhando, pensando lá, 2030. Sim, nós temos que conversar com o Senhor a respeito dessas coisas. Mas e o hoje? E o hoje? O Senhor dá estratégia de hoje para hoje, para hoje. Então o Senhor está falando aqui através de Moisés, é hoje que vocês vão fazer esse cordeiro. Tudo isso que eu estou falando é para hoje, tá? Então vai pegar o sangue e vai passar na volta inteira da porta, né? Água e farinha. Como é seu nome, amado, amada? Sim, o pão sem fermento é só água e farinha, é isso mesmo. Só que a farinha daquele tempo era diferente dessa farinha nossa, né? Essa farinha nossa tem muita mistura, né? É um blend integral. Era o trigo pegado e moído, né? Então o pão era mais asmo do que fica o pão que a gente conhece hoje, né? Porque Yahvé passará por toda a terra. Ó, o próprio Yahvé, o Senhor, está dizendo que ele vai passar por toda a terra, matando os primogênitos. Mas não é ele vai dar ordem para alguém representá-lo. É assim que o Senhor funciona, assim que o Senhor gosta. Assim como para nós, ele dá ordem para nós sermos representante dele, né? E dá certinho o que é para ser feito. Então o Senhor vai passar por toda a terra para matar os egípcios. E quando o Senhor vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas laterais da porta. Outra coisa que a gente pensa também, né, que fala, foi passado no umbral da porta, em cima, um sinalzinho. Tem até gente que faz na casa, né, com óleo. Quando vai ungir com óleo, unge em cima. Tudo bem, mas saiba que o Senhor mandou passar o sangue naquele dia na volta inteira da porta. Ele selou aquela porta, né? Como o túmulo do Senhor foi vedado, né? Untado, mas untado não, com betume, né? Foi selado, lacrado, né? Então ali o anjo não entra, está lacrado. Então disse assim: ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor aqui com D maiúsculo, então é um ser vivo, entre nessa casa para ferir vocês de morte. Então esse destruidor aqui é alguém que o Senhor está usando para fazer o que ele está mandando fazer, tá bom? Observareis estas instruções como um decreto para vocês e para os seus filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. É nós, quando o Senhor fala para sempre, mas é nós, não os judeus. Os judeus, né? Para sempre os judeus, certo? Quando os seus filhos perguntarem para vocês, que rito é esse? Então vocês vão ensinar. É o sacrifício de Pessach, a Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo se prostrou e adorou a Deus, a Yahvé. Amém. Por quê? Porque ele falou assim, ó, isso aqui é uma memória de quando o Senhor nos libertou dos egípcios. Agora eles entenderam. Agora os anciãos entenderam. Agora eles se prostram. Agora a gente entendeu. Agora a gente se prostra, né? E aí ele diz assim: foram então os filhos de Israel e agiram conforme toda a instrução que foi recebida, como Yahvé tinha ordenado a Moisés e Arão, assim eles fizeram. Ó, como foi falado, assim eles fizeram. É isso que o Senhor espera de nós. Então, eis que quando deu meia-noite, então o que eles tinham que fazer, gente? Vamos recapitular, eles tinham que escolher o cordeiro, né? Escolher o cordeiro também tinha os seus critérios, tinha que ser cordeiro de 1 ano, cordeiro sem defeito, o Senhor já tinha falado os critérios, né?
E esse cordeiro, pega o cordeiro conforme sua família. Sua família é grande, não é para pegar 2 cordeiros, é para pegar um cordeiro grande. Sua família é pequena, é para pegar um cordeiro pequeno. Agora, se você, mesmo assim, na sua casa, é só você e seu marido, então você vai juntar com outra família que também tem pouca gente, porque o cordeiro é muito para você. E o cordeiro é muito para nós, sabia? O cordeiro é muito para nós temos que dividir. Tem que dividir o cordeiro. Nós estamos cheios de Jesus, nós temos que dividir com as pessoas. Então, quando deu meia-noite, e eles estão prontinhos, né? Sandália no pé, cinto na coluna e cajado na mão. Então, quando deu meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, o herdeiro do trono do Egito, até o filho mais velho do prisioneiro que estava lá no cárcere do faraó, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. E no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados no meio da noite, e houve um terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Então, mesmo quem não tinha filho, tinha os animais, né? Então, o Senhor matou o melhor dos animais, né? O primogênito, a matriz, né? Por exemplo, tem um boi, esse meu boi é o boi matriz, é o melhor boi que eu tenho, é o primogênito, né? Então, todas as casas egípcias choraram. E ainda as trevas da noite cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e falou para eles assim: levantem-se e saiam imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras. Vocês e todos os filhos de Israel vão, portanto, e sirvam ao Senhor como vocês têm insistido. Obrigada! O que quer dizer esse seu nome? Satisfim. O que quer dizer isso? Satisfação? Obrigada pelo presente. Então, vocês vão agora servir ao Senhor. Só que agora o Senhor não quer mais que vá 3 dias no deserto, cultue o Senhor e volte para o Egito. Agora o Senhor quer que saia dali realmente, né? Exatamente, Ângela. Levem com vocês, aqui o faraó está falando para os dois, levem com vocês os rebanhos, o gado, tudo que vocês pediram. Partam daqui e peçam ao Deus de vocês para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que andasse logo, saísse logo. Tá vendo? Eles saíram expulsos dali. Saíram expulsos, mesmo que algum deles tenha falado, eu quero ficar. Não, não vai ficar não. Não vai ficar não. Mesmo que alguma família tenha falado, vamos se esconder aqui no Egito, porque a gente gosta daqui, vamos ficar aqui. Não tem como. Porque o povo egípcio está expulsando Israel de lá. Por isso que eu digo, né, quando a gente é expulso, não por merecimento, né, mas quando a gente é expulso, é muito bom, é uma coisa que vem do Senhor. O Senhor está nos tirando de algo que nós não estamos compreendendo, que não é bom. Então os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o Egito. E eles falavam assim, nós vamos todos morrer, saiam daqui. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos levaram, olha só, levaram a farinha e levaram as amassadeiras em trouxas em seus mantos sobre os seus ombros, né? É o que eles vão comer, é a nossa Bíblia hoje. Esse aqui é a Bíblia. É o que nós temos para comer, é o pão do Senhor, é isso que nós temos para comer. A palavra do Senhor. Olha o que o Senhor está falando aqui, ó.
Vocês vão levar a farinha amassada antes que levede e as amassadeiras, né? Então tem o tempo certo, o tempo é hoje, é para comer hoje, hoje, não é para esperar levedar, é para comer hoje, é para fazer hoje, amados. O Senhor está dizendo é hoje que você vai fazer hoje. Você vai começar a servir o Senhor hoje? Vai? O que você vai fazer? Você vai visitar alguém? Você vai ligar para alguém? Você vai mandar mensagem para alguém? O que você vai fazer hoje? O Senhor está dizendo que nós somos servos. Chega de filhinho mimado, chega de filhinho, criancinha infantil. Agora você não quer ser chamado de servo? Você não quer passar para fase amigo, onde eu converso e conto o que eu pretendo fazer? Então, cadê o servo excelente? Amados, todos os dias nós temos que fazer alguma coisa para o Senhor. Amém. O povo levou, então. Os filhos de Israel fizeram como Moisés tinha dito e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que eles pediam, e despojaram assim os egípcios, ou seja, as riquezas do Egito. Isso é para eles começarem a vida nova, né? É uma espécie de pagamento pelo tempo de escravidão. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além das mulheres e das crianças. Então, por isso que fala que é mais ou menos 2 milhões de pessoas, né? Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles. Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Então, muitos estrangeiros preferiram seguir Israel do que ficar no Egito, porque viram, né, o que o Senhor fez. Viram os sinais, se converteram a Deus. Com a massa que haviam trazido do Egito, eles fizeram os pães sem fermento. Então, é agora que eles vão passar 7 dias com esses pães sem fermento, né? Primeiro o cordeiro, agora os pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ó. Então, o que eu estou falando, o Senhor falou naquele dia, tudo aconteceu naquele dia. O Senhor não falou, ó, gente, no dia 23 de fevereiro, meio-dia, vai ser assim, assim. Não, o Senhor é Deus do hoje, é isso que eu estou tentando falar para nós, para mim também. O Senhor está dizendo que Ele é o Deus do hoje. Do hoje. Por isso que o Senhor não fica esperando. Por isso que o Senhor não fica esperando a gente. Porque a gente é muito lerdo, a gente tem que pensar, se programar, colocar na agenda, ver se vai dar certo, qual é o dia, como que vai ser, Senhor Jesus. O Senhor falou para eles, ó, hoje vocês vão pegar o cordeiro, vão pegar as amassadeiras, vão pegar a farinha, vão fazer as trouxas de vocês, vão pegar, vão colocar a sandália, vão colocar o cinto, vão pegar o cajado e vão ficar prontos. Come o cordeiro e fica pronto. É hoje, o Senhor falou de noite, já passei para meia-noite. E daqui a pouco, raiando o dia, já está o Egito expulsando eles. Sumam daqui. Então imagina quem é lerdo, gente. Quem é lerdo? Tá vendo? Ó, obedecer e obedecer rápido. Não é só obedecer. Eu vou obedecer o Senhor. Deixa só eu me ajeitar, deixa só eu me programar aqui, eu vou começar a obedecer o Senhor. Não, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Obedecer rápido. Quer ir pro reino? Quer ir pro reino? É assim. Não quer? Não quer fazer parte dos vencedores, do filho cordeiro, do filho varão, quer ficar para a grande tribulação? Então, vai sentar, vai dormir, vai descansar, vai curtir. Vai curtir porque o seu galardão está aqui. Aproveita seu galardão. Agora, quer ser co-rei com o Senhor? Quer estar, quer vir com o Senhor no exército dos cavalos brancos? Quer vir com o Senhor? Então, vamos. Então, vamos. Por isso que eu falo, nós temos que ter um objetivo, gente. Tá grudadinho nesse objetivo, um objetivo fixo, reinar com o Senhor, seguir o Cordeiro. Sair dessa esfera terrena. Sai da esfera terrena. Mas sem deixar de estar nela. Ou seja, você tem que cumprir suas obrigações terrenas e também as espirituais.
É nas terrenas que estão as espirituais, na verdade. É no seu trabalho, é na sua casa, é na padaria, é no açougue. Certo? Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Que exércitos é esse? Não tinha exército nenhum, mas são as 12 tribos. Cada tribo o Senhor chama de exército. O Senhor já vê os guerreiros, embora não são, espiritualmente são. São 12 exércitos, 12 tribos. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes, semelhantemente, devem passar em vigília esta mesma noite para honrar Yahvé o Eterno por todas as suas gerações. Amém. Então Yahvé deu uma ordem para Moisés e para Arão. Eis as leis para o sacrifício do Pessar, da Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer. Então, aqui é para os filhos, né? Para os filhos, para Israel. Então, aqui ele está falando, quando ele diz assim, eis as leis, é as regras. Tem regras, gente. Tem regras. A vida tem regras. Não tem? Se a gente quer viver em sociedade, tem regras. As regras são nossos aios, as regras são nossos tutores, as regras nos mantêm vivos. Graças às regras, nós não somos mortos todos os dias. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, esse vai ter o direito de comer também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Por quê? Porque ele já está recebendo o galardão dele, ele é assalariado. Pode ser circuncidado à vontade, mas ele é um mercenário. Dá para entender, né? Há de se comer numa só casa, e não havereis dessa casa, não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis nenhum osso. Toda a comunidade de Israel vai fazer isso. Se algum imigrante estrangeiro habita com vocês e quer celebrar o Pessar, a Páscoa, para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família, então poderá participar, ou seja, ele tem que ser de Jesus também. Isso daqui é participar das coisas do Senhor. Ele tem que ser do Senhor, né? Está falando nós hoje. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Aquele que veio para ficar definitivo, né? Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado, por intermédio de Moisés e de Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com cada exército. Organizados de acordo com cada exército. Então, nós estamos em pelotões. Pelotões, a organização nos soldados. Então, o Senhor Deus ordenou a Moisés assim: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Por quê? Porque representam o Senhor. Tudo aqui é um tipo, né? Uma sombra do Senhor Jesus. E Moisés discursou, falou para o povo assim: celebrem perpetuamente este dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor tirou vocês de lá, e por isso não comam pão fermentado. Esse pão fermentado é pão do Egito. Pão fermentado é pão do Egito. Pão com Egito, pão fofinho, a vida gostosa do Egito, né? Os alhos, as cebolas do Egito, né? Esse é o pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estáis abandonando as terras do Egito. Quando Yahvé
fizer vocês entrarem na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que é onde Canaã, onde eles vão ter que expulsar esses povos, território que o Senhor jurou para os seus antepassados, pro biso Abraão, para vovô Isaac, para pai Jacó, território que ele jurou para eles que daria a vocês, terra onde mana leite e mel. Então vocês vão celebrar esta cerimônia sempre neste mesmo mês, onde? Lá em Canaã. Vocês vão comer os pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia vai ter uma grande festa para Yahvé. Então, lembra que o Senhor falou? Vai comer 7 dias. Vai ter uma reunião no primeiro dia, para todo mundo saber o que deve ser feito, e vai ter uma reunião no último dia, quando terminar. Né? Vamos dizer, essa detoxificação espiritual. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento. Não haverá nas casas de vocês nada fermentado, nem em todo o seu território. E naquele dia, vocês vão dizer assim para o seu filho: eis o que Yahvé fez por mim quando eu saí do Egito. Então é para passar para as gerações, é para ensinar as gerações, é para ensinar os filhos, é para contar para os filhos. Essa é a finalidade. O Senhor está dizendo aqui. Por que é para fazer essa reunião na sua casa? É para falar para os filhos, falar do Senhor para os filhos. É o cultinho do lar que a gente diz hoje, né? É para contar as suas experiências com Deus. Um dia papai estava assim assado, numa situação assim assado, ou então um dia papai foi fazer uma obra, Deus mandou papai fazer tal coisa, aconteceu assim assado. É isso, amados. Passar para as gerações as suas experiências com Deus. Obrigada, irmão Brandão, bom dia. E será como um sinal da sua mão, um memorial entre os seus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na sua boca, pois Yahvé tirou do Egito vocês com um braço forte. Então é para contar a experiência que tem. Agora, nem faz cultinho em casa, nunca. E quando faz, não tem experiência nenhuma para contar para os filhos. Não tem experiência nenhuma. A mãe não tem experiência. Filho, um dia a mãe orou e Deus fez assim assado. Tá? Sabe, filho? Sabe, filha? Os filhos não vê a mãe de joelho orando. Os filhos não vê o pai lendo a Bíblia, a mãe lendo a Bíblia. Vai contar o que para os filhos? Vocês vão observar essa lei perpetuamente no tempo determinado, de ano em ano. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos seus pais, entregar por herança, vocês vão separar para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Você vai resgatar com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, ou seja, a primeira cria do jumento não é para o Senhor, mas vai ser resgatado, o filhotinho do jumento vai ser resgatado com um cordeiro. Então, quando nasce um jumento, pega um cordeirinho e separa para o Senhor no lugar do jumento. Mas se não quiseres resgatar, então tu vai quebrar o pescoço do filhote do jumento, mas todo primogênito do homem entre teus filhos, esse você vai resgatar. E quando amanhã o teu filho perguntar para você: o que é isso, papai? O que é isso, mamãe? Você vai responder: Yahvé, o nosso Senhor, nos tirou do Egito, da casa da escravidão, com uma mão poderosa. Tá vendo, amados? Agora, tem alguma coisa na nossa casa que o filho pergunta: mãe, o que é isso que você está fazendo, mãe? O que você está lendo aí? Está lendo o quê? Está lendo que passagem na Bíblia? Qual é a passagem, mamãe? Mãe, você está ajoelhada orando? Está orando por quê, mamãe? Está orando pelo quê? Está acontecendo alguma coisa? Mãe, está orando pelo quê? Não pergunta, porque não vê. Como é que ele vai perguntar a respeito do que ele não vê? Senhor Jesus. Porquanto, tendo se obstinado o faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais,
E por isso é por isso, filhinho, é por isso, filhinha, que nós sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Yahvé tirou vocês do Egito com mão forte. Tá vendo? É tão claro para os filhos. É tão claro para os filhos. Todos os filhos sabem a história. A nova geração sabe a história é viva para eles. E para nós, e os nossos filhos? Quando que você contou uma história da Bíblia para os seus filhos? História da Bíblia. Mas, na verdade, é para você contar além da história da Bíblia, é para você contar suas experiências com Deus. Olha, filho, o Senhor Jesus, ele tem mão forte, ele é poderoso. Uma vez, papai estava assim assado, o Senhor Jesus fez assim, fez assado. Uma vez, filhinho, mamãe orou, aconteceu assim assado. Entendem? É desse jeito, amados. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não guiou o povo pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto o Senhor entendeu assim, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao se deparar com a guerra e volte para o Egito. Exatamente, Brandão. É ensinar no caminho. O pai e o filho estão no caminho, né? Então o filho tem que ver o pai, gente, tem que ver o pai. Não adianta mandar a criança, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, vai isso, vai aqui, e você. Então aqui, olha que interessante, então aqui vem a primeira explicação por que eles não foram direto para Canaã. Por quê? Porque embora o Senhor os esteja chamando de exércitos, eles não são soldados preparados, não são soldados prontos. Então o Senhor preferiu desviá-los da rota dos filisteus, porque quando tivesse chegando esses 2 milhões de pessoas em território dos filisteus, que é Canaã, né? Vamos ver quem que o Senhor falou que ia estar esperando eles lá em Canaã. Cadê? Onde é que o Senhor falou? Aqui, ó. Cananeu, Hitita, Amorreu, Eveu e Jebuseu. Então não é. Os filisteus não estão em Canaã. Os filisteus estão no caminho para Canaã. Então, quando eles vissem aquele povão chegando, né? Aquele povão chegando, 2 milhões, os filisteus não iam perguntar, vocês vêm em paz ou vocês vêm em guerra? Não ia perguntar, já ia atacar e já ia destruir, já ia despojar. O filisteu é um povo muito mau, um povo muito cruel. Então o Senhor não quis levá-los para esse confronto com os filisteus, porque eles não eram preparados, né? Amém, Joana. Amém, Valéria. Que bênção. Então Deus fez o povo dar uma volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Então eles saíram armados, mas não sabiam manusear. Assim somos nós. Tem as armas, mas não sabe manusear, né? Litoral, na faixa de Gaza. Dando a volta pelo mar. Dando a volta pelo mar, Brandão. Então Moisés, e a faixa de Gaza é pequenininha demais. A faixa de Gaza tem o quê? 12 quilômetros por 40 de comprimento, não é isso? É pequenininha a faixa de Gaza. Aqui o Senhor está falando uma volta grande, né? Uma volta, ó. Então Moisés levou consigo os ossos de José. Olha que coisa linda. Moisés se lembrou dos ossos de José. Moisés, então foi Deus que mandou, né? Porque Moisés nem conheceu José. Moisés está longe de José. Que coisa linda! Então foi o Senhor que lembrou José, que lembrou Moisés, né? Moisés pegou os ossos de José, não deixou lá no Egito.
pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente: Deus haverá de visitar vocês, então nesse dia levem com vocês os meus ossos. Mas foi Moisés que levou. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. De dia e de noite. Caminhar de dia e de noite. Então, amados, essa é a constância que o Senhor falou conosco já hoje no começo da reunião. A constância, a continuidade, né? De dia e de noite. Então, amados, nós vamos ler até aqui e amanhã nós vamos ver a perseguição do faraó ao povo, a Israel. Amanhã nós vamos ver essa parte. Então, amanhã nós vamos ver Êxodo 14, quando o faraó muda, se arrepende e vai lá atrás deles, né? Agora nós vamos para o Novo Testamento. Todo dia, 7 horas, a gente passa para o Novo Testamento. Lembrando que nós estamos adiantados. Estamos bem adiantados. Estamos lá em 1º de fevereiro já. Isso que eu estou dizendo, adiantados no quê? Porque aqui o propósito é a gente ler a Bíblia inteira dentro de um ano. Quero pedir a vocês que fiquem mandando corações, porque assim o TikTok manda a gente para cá. Essa é a nossa parte. E também que vocês ativem esse coração laranja, porque esse coração laranja mostra para o TikTok que nós estamos engajados, que nós somos uma equipe, nós estamos de acordo. Não é uma live aleatória, é uma live reunião, não é verdade? Então vamos lá, estamos em Mateus e hoje nós vamos ler Mateus 21, quando o Senhor é aclamado pelas multidões. Ontem nós vimos aquela história maravilhosa dos 2 cegos, foi tremendo aquilo, não foi? A história dos cegos, né? Não esqueça de gravar, estou no serviço e perco uma e outra parte. Vai para o YouTube, tá, Angelinha? Quem quiser ver depois, tá no YouTube, tá bom? Obrigada, irmão Brandão. Muito obrigada por esse ramalhete maravilhoso de rosas. Muito obrigada, o Senhor lhe retribua e muitas alegrias. Então vamos. Diz assim, então onde que está o Senhor agora? O Senhor saiu de Jericó e está indo para Jerusalém. Para quê? Para ser provado, para ser testado pelos homens, né? Pelos homens maus, para ver se ele é, isso na esfera espiritual, para ver se ele é o cordeiro adequado, se ele é o cordeiro perfeito, sem mácula, né? Sem defeito. Então, o Senhor está indo de Jericó para Jerusalém. E a multidão acompanha ele. Olha que maravilhoso. A multidão não está entendendo nada, mas está acompanhando o Senhor, né? Então, na multidão, há muitos que estão indo por gratidão, por amar o Senhor, e muitos que estão buscando a cura realmente, né? A libertação. E nesse caminho, o Senhor encontrou esses 2 cegos. Esses 2 cegos estavam sentadinhos ali e viram espiritualmente dizendo, eles viram que ali estava passando o Cordeiro de Deus. Então eles começaram a gritar, filho de Davi. E o Senhor veio e falou para eles, o que vocês querem? E eles falaram, Senhor, nós queremos ver. E eles queriam ver o Senhor. O Senhor. Então o Senhor o coração do Senhor ficou tão cheio deles. Olha, isso que nós precisamos, amados. Nós precisamos encher o coração do Senhor, o nosso desejo de ver o Senhor, de estar com o Senhor, de estar no reino, de reinar com o Senhor. Isso tem que encher o coração do Senhor. O Senhor tem que ver isso em nós. Senhor, eu não quero enxergar para viver bem aqui na terra, eu quero enxergar o Senhor, é isso que eu quero enxergar o Senhor. Então o Senhor ficou tão comovido, o coração do Senhor ficou enternecido com isso, né? O Senhor viu neles algo verdadeiro e o Senhor tocou
tocou nos olhinhos dele. Que maravilha! O Senhor tocou. Olha a preciosidade disso. O Senhor tocou nos olhinhos dele. Quando o Senhor tocou nos olhinhos deles, eles viram o Senhor. Eles viram o Senhor e imediatamente passaram a seguir o Senhor. Ficaram grudadinhos no Senhor. Eles não foram desfrutar a vida de enxergar. Eles ficaram grudadinhos no Senhor. Era isso que eles queriam ver. Eles queriam ver o Filho de Deus. Então diz assim em Mateus 20, 34. O Senhor sentiu compaixão deles, tocou nos seus olhos, e no mesmo instante eles recuperaram a visão e seguiram o Senhor imediatamente. E ao se aproximarem de Jerusalém, o Senhor e a multidão e os discípulos, todo mundo, ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram até Betfagé, que é no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos. O Senhor parou essa comitiva, essa procissão. É muita gente. Parou essa procissão no Monte das Oliveiras. E o Senhor chamou 2 discípulos e falou para esses 2 assim: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá no povoado que está diante de vós, ou seja, o próximo povoado, e lá vocês vão encontrar uma jumenta amarrada. E tem um burrinho dela também, que está amarrado junto com ela. Vocês vão desamarrar os 2 e vão trazer os 2 aqui para mim. Se alguém, antes que você me diga, vai ter dificuldade, as dificuldades. O Senhor já disse, se alguém perguntar alguma coisa, aí vocês vão dizer assim, o Senhor necessita deles e sem demora o Senhor vai devolver os 2. Olha só. Olha só, o Senhor vai devolver, o Senhor vai usar e o Senhor vai devolver. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que foi dito lá nos rolos. Lá nos rolos está escrito, foi dito por meio do profeta, diga à filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, uma cria de jumenta. Maravilhoso, né? Agora, por que o Senhor trouxe os 2? Porque o jumentinho, a mãe vai fazer um escândalo, né? Sem o jumentinho. E o jumentinho não vai obedecer sem a mãe. Nesse sentido, traz os 2. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha falado para eles. Trouxeram a jumenta com o jumentinho e selaram os 2 com mantas para cavalgar. E sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia as suas capas pelo caminho. Muitos outros iam cortando ramos de árvores e iam espalhando pela estrada. Então, quer dizer, eles iam fazendo isso antes do Senhor, na frente do Senhor. E o Senhor ia passando por cima. Isso é realmente louvar ao Senhor. É abrir o caminho, abrir a passagem, preparar o caminho para o Senhor. Né? Preparar o caminho do Senhor. Aqui deveria estar quem? João Batista. Né? Que seria o cumprimento, né? O ápice da missão. Então eles iam fazendo isso, colocando roupas, né? Suas capas, suas roupas de cima, seus mantos, o que eles tinham de mais precioso. Quem é que coloca uma roupa no chão para um jumento passar em cima? Só quem viu o Filho de Deus, só esse. Então eles iam colocando as roupas, quem não tinha roupa cortava ramos de árvore e ia enfeitando a passagem do Senhor. Ia tirando o Senhor da esfera terrena, né? Ia colocando o Senhor nessa esfera de adoração, uma esfera celestial, uma esfera do Espírito. Tira o Senhor do mundo e coloca o Senhor nessa esfera de adoração. É o mesmo que dizer para o Senhor, quando o Senhor via isso, é o mesmo que estar dizendo para o Senhor, Senhor, nós entendemos, Senhor.
Então, quando eu coloco as minhas roupas no chão, as minhas coisas mais preciosas no chão para o Senhor pisar em cima, eu estou dizendo: Senhor, eu entendi. Eu entendi. Não foi em vão a sua passagem aqui. Eu entendi. Então, o Senhor foi adorado ali, no sentido do Senhor poder desfrutar desse prazer, de ver que o povo entendeu quem é Ele. Aleluia. Então os discípulos foram e fizeram do jeitinho que o Senhor falou, do jeitinho que o Senhor mandou, né? Então uma grande multidão começou a estender as suas capas, outros cortavam árvores, e assim eles iam à frente do Senhor, como dizendo: Senhor, não foi em vão, nós entendemos. Aleluia. E as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: então, tem uma multidão que vai à frente do Senhor, né, preparando o caminho à frente do Senhor, e tem a multidão que está atrás do Senhor, seguindo o Senhor, né? Então, tanto os que estão na frente quanto os que estão atrás, é muita gente. Eles vão dizendo assim: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então é isso mesmo que eu estou dizendo. Eles dizem: Senhor, nós entendemos, nós vimos quem é o Senhor. Aleluia. Então o Senhor está indo aqui para a sua despedida, né? Para a sua despedida. E Deus deu a ele esse presente, que é o povo mostrar que compreendeu. Aleluia. E assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e começou a comentar: quem é esse? Por que eles começaram a comentar: quem é esse aí? Quem é esse? Por causa das multidões. O que a multidão fazia? A multidão glorificava o nome do Senhor. Então o povo de lá falava: quem que é esse aí? Né? Jerusalém é uma cidade mais romana, vamos dizer, né? É uma cidade mais babilônica, né? Nesse sentido, né? Não é uma cidade rural, é uma capital. Uma capital. E ainda aqui nós estamos num tempo de festa, né? Logo vai ser a Páscoa. Então tá cheio de estrangeiros, pinhado de estrangeiros, para curtir a festa. E daí eles falam: quem é esse aí? Né? Então as multidões falaram: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. As multidões disseram: é o profeta Jesus. E tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que estavam ali. Então o Senhor foi onde primeiro? Na sinagoga. O Senhor chegou em Jerusalém e o Senhor foi na sinagoga, na casa do Pai. E quando ele chegou ali, ele expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu a eles, dizendo assim: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vocês, ao contrário, estão fazendo dela um covil de salteadores. Então, aqui que eu estou falando, que eu já escutei a explicação de um irmão que entende de história, estudioso de história, e esse irmão falou que o Senhor ficou muito bravo. Por quê? Ficou muito bravo porque eles faziam assim. Quem tinha levar a ovelhinha para sacrificar, né, vinha de longe. Aqui tem muitos estrangeiros, é a Páscoa, né, do Senhor, é uma festa, uma semana de festa, né? Então eles iam e compravam o cordeirinho ali do cambista na frente, né, o cordeirinho bonitinho, sem defeito, cordeirinho caro. Pagava caro por esse cordeirinho. Pegava o cordeirinho e levava lá para o sacerdote. Levava lá para o sacerdote falava: pode impor suas mãos e transferir os seus pecados. Pronto, agora vá em paz. Seus pecados foram perdoados, porque eu vou imolar o cordeiro. Mas ele não imolava o cordeiro. Esse cordeiro era levado de novo para o cambista lá na frente. Entende? Então é por isso que o Senhor ficou muito irado. Por causa do covil de salteadores que se tornou a sinagoga, o templo do Senhor. Então, por isso que o Senhor ficou extremamente bravo aqui. E olha o que ele fez: ele tombou as mesas dos cambistas
as cadeiras dos comerciantes de pombas, o Senhor ficou muito bravo, muito bravo. E ele falou: a minha casa é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Olá, Filomena, Jô. Olha o Adolfinho aí. Adolfinho, voltou para a escola. Então, levaram Jesus lá para o templo. Levaram a Jesus no templo. O Senhor está no templo, né? Levaram os cegos, os aleijados e todos que levavam o Senhor curava. Agora no templo, né? Na sinagoga, que o Senhor está em Jerusalém. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e viram as crianças exclamando lá no templo, as crianças, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e ficaram indignados. Então, quer dizer, eles estavam, as crianças na sinagoga, os filhos dos judeus, os filhinhos dos judeus viram: esse é o Messias, esse é o Messias. Mas os adultos, os grandes, se indignaram. Você não ouves o que essas crianças estão falando para você? Falaram para o Senhor Jesus. Não está escutando o que essas crianças estão falando? Essas crianças estão dizendo que você é o Messias, você é o filho de Davi, você é o filho de Deus. E você deixa elas falarem um absurdo desses, uma blasfêmia dessas? Então o Senhor respondeu: sim, eu estou escutando o que as crianças estão dizendo. E vocês nunca leram? Nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, o Senhor suscitou louvor. Então, o Senhor está sempre dizendo: está nos rolos, está nos rolos. Vocês não estão percebendo que as crianças estão certas? Então, deixando-os ali, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Então, o Senhor saiu dali, porque não foi possível ele continuar ali em Jerusalém, né? Porque ele já está tendo a perseguição aqui dos judeus, as multidões de novo comprimindo ele. Ele vai sair dali, vai lá para Betânia, vai dormir em Betânia. Saiu de Jerusalém, né? Como se fosse um distrito de Jerusalém, né? Foi dormir lá em Betânia. E ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Então é quando ele está voltando para Jerusalém. Ele foi para Betânia, dormiu, acordou e está voltando para Jerusalém. E ao amanhecer, quando ele está voltando para Jerusalém, ele teve fome. E daí ele viu uma figueira na beira da estrada. Se aproximou da figueira, porém não encontrou nada a não ser folhas nessa figueira. Então ele decretou assim: nunca mais se produza fruto em você, figueira. Nunca mais. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando eles viram o que aconteceu, muitos se admiraram, os discípulos. E daí os discípulos falaram assim: como que foi possível essa figueira secar assim tão depressa? Secou ali na frente deles. O Senhor desnudou a figueira, né? A figueira só tinha folhas, só tinha aparência. O Senhor ali só tinha aparência. Então o Senhor desnudou a figueira. É isso que o Senhor faz conosco. Quando o Senhor vem a nós, ele vem procurar o que comer. O que comer. E a gente não tem nada para oferecer ao Senhor, né? Só folhas, só aparência. Então, se nós ficamos só aqui na live, só palavra, nós ficamos vistosos e folhosos. Mas cadê os frutos? Por isso que eu estou falando para vocês, hoje mesmo nós temos que fazer algo visando frutos, gerar frutos. Aqui nós não estamos gerando frutos, aqui nós estamos entre irmãos, né? A minha comissão é entre irmãos, não é uma comissão de evangelista. Não é uma comissão de evangelista, né? É uma comissão para irmãos, visando o evangelho do reino, visando o reino. Então é para filhos que querem ser servos. É para isso, né? Então nós temos que sair e gerar frutos, né?
Não é amorzinho, Andréia. Não foi uma poda, Andréia. Sim, uma poda drástica, eu entendo o que você quer dizer. Mas a árvore morreu. Morreu, né? Quando a gente poda com a finalidade de gerar mais. Mas nesse caso aqui, o Senhor não podou. Nesse caso aqui, matou mesmo. Daí Jesus explicou para os discípulos e falou assim: com certeza eu asseguro para vocês, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês poderão fazer não apenas o que eu fiz para essa figueira, mas da mesma forma vocês vão poder ordenar a esse monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que o Senhor está falando. Eles ficaram admirados. Como é que pode? Como é que o Senhor conseguiu secar a figueira na nossa frente? Então, qual é o propósito dessa figueira? O que essa figueira representa? Essa figueira representa nós que temos que gerar frutos para o Senhor. Quando o Senhor veio a nós, só viu aparência, coisa mais linda, bem folhuda, coisa mais linda, mas não tinha nada para ele comer. Não tinha nada para o Senhor comer, não tinha frutos. Então o Senhor fez com que ela nunca mais produzisse, né? E aí eles ficaram admirados. Aí o Senhor falou assim para eles: eu asseguro para vocês, é certo, é certeza, certeza, sem sombra de dúvidas. Se vocês tiverem fé, o que é fé? Fé é saber que o Senhor Jesus é Deus. Isso é fé. É saber a quem nós seguimos, é saber de quem nós somos discípulos, é saber com quem nós estamos. Se você tiver essa fé, sem duvidar, será que é mesmo? Sem duvidar, não é porque o Senhor não fez algo na nossa vida que ele não é Deus. Se você tiver essa fé sem duvidar, vocês não apenas vão poder fazer isso que eu fiz à figueira, ou seja, o que é isso? Desnudar as folhas e ver o que há dentro, ver o que há por trás da aparência. É isso que o Senhor está falando. Por trás da aparência, o que há por trás da aparência, por trás dessas folhas maravilhosas, o que há por trás? Não ser enganado pela aparência. Não deixar que aquilo lhe consuma, mas você matar aquilo. É nesse sentido. Não ser enganado pelas aparências, mas enxergar dentro das folhas, enxergar por dentro. Ver que é um tronco que não vai produzir nunca. É não ser enganado. Né? Não perder tempo ali. E aí o Senhor diz, e não só isso, mas vocês também vão poder dar ordem ao monte e dizer para o monte, monte, se lance no mar, e assim vai ser. Então, como eu disse também uma vez para vocês, também vi um irmão explicando que o monte é um problema. Que para os judeus, montes, montanhas, né, é um sentido figurado de dizer problema. É um problema muito grande. Então, o Senhor está dizendo, não só isso, não só não ser enganado pelas aparências, não ser enganado pelas coisas, sejam elas boas ou ruins, não ser enganado, enxergar o que está por trás das folhas, né? Ter essa intuição. Esse é o nível amigo, né? O Senhor conta para os amigos. Então não só isso, não ser enganado por nada. Não só isso. Você vai comprar um carro, não vai ser enganado. Você vai pregar o evangelho, a pessoa está lá, ai que maravilha, amei, aceita o Senhor, aceito. Vai ser enganado por nada nem ninguém, vai ser pleno discernimento. O Senhor está dizendo aqui, né? E isso é com certeza, eu asseguro, é pleno discernimento. E também com relação ao monte, aquilo que impede, você vai dizer, lança-te aonde? No mar. Então, o que é esse monte? É algo espiritual, algo vivo, que nós vamos lançar no
mar. O que fica no mar? Os demônios, né? Então, também vai dizer para o monte, ergue-te daqui. Desde quando um monte se ergue? O monte tem perna? O monte está sentado? Tem perna e está sentado? Não, o Senhor está falando, ergue-te daqui e se lance no mar. E assim vai acontecer. Então, isso é uma questão espiritual, uma questão de tirar aquele que está atrapalhando, né? Na esfera espiritual. E lançá-lo no mar. E tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. Crer no quê? Crer no que está pedindo? É para crer no que está pedindo? É como eu sempre falo, não é ficar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo, irmã, tenho certeza. Já estou até visualizando, já consigo ver. Não é isso, gente. Esse crer é crer em quem está falando. É crer em quem está falando. E se você crer, você vai receber. Essa figueira não tipifica Israel por não terem crido no Messias, ele não viu frutos em Israel? Pode ser, amado. Pode ser, amadinho irmão. José Murrolo. É José Murrolho? Quero saber se você é espanhol. Pode ser, sim, irmão. Pode ser. É uma figura, né? É uma figura. Então, conforme a necessidade, o Senhor pode usar essa figura. Mas o que o Senhor está dizendo aqui para nós é isso. O Senhor chegou na figueira e o Senhor viu que não tinha fruto nenhum por trás das folhas. O Senhor não ficou abrindo, tirando as folhas para ver por trás. Ele chegou diante da figueira e ele viu que a figueira não tinha como saciá-lo. E ele já fez isso. Descendência italiana. Então é José Mujolo. José Mujolo. Achei bonito, queria saber pronunciar. Então vamos lá. Amados do Senhor Jesus, então o Senhor conclui para nós a reunião de hoje, nos dizendo assim: e tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. Esse tudo aqui, gente, é tudo para quê? Pense bem, o Senhor está a caminho de Jerusalém para sofrer na mão dos homens, para ser provado pelos homens, ser sacrificado pelos homens. Será que o Senhor está falando aqui de coisas terrenas? Será que o Senhor está falando aqui? É casa, é casa. Eu quero muito uma casa boa, uma casa com 3 suítes. E o Senhor está dizendo aqui, se você crer, você pedir, você vai receber. Ai, Senhor, eu creio que eu vou ter essa casa. Em nome de Jesus, vou ter essa casa com 3 suítes. E o Senhor falou, hein? O Senhor falou que se eu crer, eu vou receber. Amados, entrem na mente do Senhor. Entrem na mente do Senhor. O Senhor está indo para Jerusalém para ser sacrificado, para dar a vida pela humanidade. Ele está falando aqui de casa, de carro, de emprego, de coisas terrenas? É claro que não. O Senhor está falando para os servos que querem trabalhar para o Senhor. Para os servos não serem enganados pelas aparências das folhas. Ele está dizendo que os servos terão discernimento. Os servos terão uma ligação direta com o Senhor. O Senhor vai revelar. E se aparecer um monte no meio, na frente do caminho, no caminho, que caminho? Caminho da missão, caminho de cumprir a missão, caminho para Jerusalém, caminho de cruz. Se aparecer algum monte na frente, algum demônio, algum anjo caído, potestade, o próprio Satanás, o que for, você vai dizer, não apenas saia da minha frente, mas atire-se no mar. Amém? Atirar-se no mar é ficar lá no mar. Não é saia daqui e vai para lá, sai da minha frente. Sai da minha frente. Ele sai da frente e fica do lado ali, esperando outra oportunidade. Não, é saia da frente e vá para o mar.
o lugar que o Senhor designou para você. Não atrapalhe a minha missão, não atrapalhe a minha obra. É nesse sentido. Amém, amados? Vamos orar, então? Vamos orar e vamos hoje nos agarrar no que o Senhor disse. Quero ver vocês trabalhando. Vocês não estão pedindo para sair da esfera de filhos? Filhinhos mimados, filhinhos. Vocês não querem passar para a posição de servos? Querem, não querem? Então vamos trabalhar. Primeiro você trabalha. E aí o Senhor observa. Lembra dos trabalhadores ontem que o Senhor falou, os trabalhadores da vinha? O Senhor não falou treinar vocês. Daí vocês, não, o Senhor falou, o que vocês estão fazendo aí? Vamos lá para a vinha, venham para a vinha. O Senhor não treinou eles, o Senhor falou, vamos lá, mostra o serviço. Mostra o seu serviço. Então o Senhor está esperando nós mostrarmos o nosso serviço. E aí o Senhor vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, você foi aprovado, vi que você trabalhou com excelência. O serviço não saiu perfeito, mas você fez o melhor que você tinha. Você me buscou, você me perguntou, você ficou falando comigo. Senhor, é assim? Senhor, eu estou fazendo certo? Senhor, o Senhor está gostando? É desse jeito que o Senhor quer que ponha a uva na caixa? É assim, Senhor? A uva na caixa eu ponho assim, ponho para lá. Quantas caixas eu empilho? Como é que eu faço? Entende? É como o João está recostado ao peito do Senhor, interessado, perguntando. Não é dizendo assim, Senhor, me dá o script. Quando o Senhor me der o script, você vai fazer assim, você vai bater na porta da casa da pessoa, a pessoa vai abrir, você vai falar para a pessoa, bom dia, a pessoa vai responder, bom dia. Aí você, não tem script. Você tem o Espírito dentro de você, o script está dentro de você, o Espírito está dentro de você. Na hora o Espírito vai fazer você lembrar, então vai, simplesmente vai e dê a sua excelência. Amados, vamos combinar de amanhã a gente chegar aqui contando o que a gente fez hoje e avançar para o estágio de servos? Vai ser maravilhoso, não vai? Então algo o Senhor já pôs no seu coração, que é para você fazer hoje. E amanhã a gente conversa a respeito. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Senhor, como é profundo e tremendo fazer essa reunião com o Senhor. Senhor, abençoa os meus amadinhos que estão aqui. Senhor, os unge, Senhor Jesus, dando toda a condição a mim e a eles de fazerem aquilo que o Senhor quer que cada um faça no dia de hoje. E amanhã nos encontraremos para a honra e glória do Senhor. Fica conosco, nos guarda, nos protege, a nós, as pessoas que estão no nosso coração e a tudo que o Senhor nos deu para administrar, coisas e pessoas. Fiquem todos bem, meus amados. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor Jesus é o nosso amado Senhor. O Senhor fará por nós hoje alguma coisa para nós termos experiência com Ele, experiência de ser realmente obreiro, não de folhas, mas de gerar frutos, em nome de Jesus. E se aparecer um monte, você já sabe o que fazer. Fiquem bem e até amanhã às 5h30, se o Senhor Jesus achar bom. Até lá. Tchau, tchau, gente.